Acredito que a maioria de nós irá concordar que violência e democracia não combinam de forma alguma. A ideia de uma sociedade verdadeiramente democrática deveria, em tese, funcionar a partir de um sistema de tolerância, um sistema que possibilitaria um convívio harmonioso entre os diferentes. Porém, não parece ser essa a realidade com a qual convivemos. E daí devemos nos perguntar: o que acontece quando a democracia passa a ter que lidar com a intolerância que é típica dos autoritários? O que devemos fazer? Essa é a pergunta que buscaremos responder no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal do Professor Jussemar. Aqui falamos sempre sobre filosofia, política e direito. E como eu sempre digo, nem sempre nessa mesma ordem, mas sempre temos aqui um assunto, sempre temos buscado aqui um assunto que possa perpassar, né, essas grandes áreas do conhecimento. São áreas que eu me dedico a estudar, são temas que eu tenho preparado os meus cursos para serem disponibilizados aqui em breve. E conforme vocês já podem perceber, esse tema de hoje é um tema um tanto quanto denso, um tema complexo, recentíssimo, porém todos nós sabemos que não é um fato inédito, existe um histórico terrível, dramático em relação a esse tipo de violência nos Estados Unidos e não é exclusivo dos Estados Unidos. Vamos tratar sobre isso. Temos casos próximos, caseiros, né, podemos dizer assim, também relacionados à nossa política. E antes de começarmos a falar do tema propriamente dito, desde já eu gostaria de agradecer aqui a presença de quem está me assistindo. Se você não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, já curta esse vídeo, ainda que lá no final você se arrependa, não tenha gostado ou não tenha concordado com alguma coisa, não tem problema, pode depois dar o seu dislike também, mas deixe também aí um comentário. Eu gosto muito de saber o que vocês pensam, qual é o retorno que vocês podem oferecer sobre as reflexões que eu proponho fazer aqui. E se quiserem também, vocês podem me seguir nas redes sociais, eu tenho aí os links disponibilizados aí na descrição do vídeo. Será um enorme prazer recebê-los lá nas minhas redes. Estou me ajeitando aqui na cadeira ainda, no Instagram, no Twitter, e algumas dessas reflexões são também reproduzidas por lá. Bem, então esse tema que eu escolhi para tratar aqui hoje, né, claro, ele surge, né, a partir desse atentado praticado aí contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump. E quando situações drásticas como essa acontecem, eu me faço uma pergunta, né, que inclusive inspirou eu elaborar esse título, né, para essa capa do vídeo de hoje, né, Crack, fazendo aí uma brincadeira com o inglês, né, no sentido de que nós estamos falando de uma democracia que está sendo rachada, que está quebrada. Alguns vão entender que sequer podemos falar hoje em alguns aspectos. Eu acho um pouco exagerado, mas alguns defendem que de fato nós nem sequer poderíamos falar em democracia mais, de tão fragilizada, de tão atacada, de tão quebrada mesmo, né? Daí essa imagem, né, que eu montei e esse trocadilho, né, esse jogo de palavras que eu tentei sugerir aí no título, porque de fato parece que nós vivemos sob uma democracia quebrada, uma democracia, no mínimo, ainda muito superficial, muito frágil. E aqui, claro, eu vou ter que falar em alguns aspectos, ora tratando mesmo da realidade lá americana, do pouco que eu conheço e acompanho, né, da realidade da democracia americana. Para isso, inclusive, eu vou ter que usar de uma referência de um livro que vocês já estão vendo aqui, que vai nos ajudar também a entender um pouquinho sobre essa questão relacionada ao momento de crise, né? Momento, que eu posso dizer momento, mas que já perdura aí há décadas, né? Com relação à democracia. E claro, não poderia também deixar de fazer um paralelo, né, e trazer uma reflexão
para a nossa realidade, para o estado atual da nossa democracia. E aí sim, com relação à nossa realidade, eu posso falar alguma coisa, inclusive, relacionada com meus estudos acadêmicos, com a minha tese, inclusive, de doutorado. Eu vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho sobre ela depois. De maneira, então, que eu tenho, né, como ideia para esse vídeo de hoje, fazer uma reflexão sobre qual é o estado que nós nos encontramos hoje em relação ao que nós chamamos, vou me referir assim, né, ao que nós chamamos de democracia. Porque eu acredito que todos aqui vão concordar, e foi como eu falei na introdução desse vídeo, na apresentação, acredito que todos nós iremos concordar que não há compatibilidade entre uma concepção de uma sociedade democrática, e por democracia nós poderíamos entender também uma sociedade que funcionaria de forma tolerante, aceitando os diferentes, aceitando a divergência, aceitando o contraditório, o confronto de ideias, a chamada dialética, né, que é justamente um método, até mesmo científico, que faz com que a sociedade avance, justamente a partir, né, do confronto, do debate, da divergência. Porque se não existir ou não existirem essas divergências, como que nós podemos alcançar um determinado consenso em determinados assuntos que interessam a nós como coletividade, como sociedade? E podemos pegar como exemplo, ainda nesse momento ainda introdutório, a própria questão da violência. Quando nós falamos como combater a violência, como evitar a violência, é natural que surjam diversas ideias, diversas teorias, diversas práticas, com a intenção, pensando no bem comum, pensando no interesse de todos, de se combater, de se prevenir, sobretudo, a violência. E é natural que surjam, por exemplo, posicionamentos diferentes. Vamos lá, com relação, eu vou usar até um tema que é bastante caro e bastante debatido no âmbito da direita, vamos dizer assim, política, né? Eu vou usar isso por conta, inclusive, desse atentado envolvendo Donald Trump, né? Que é a questão relacionada às armas, ou ao porte de armas, à liberação das armas. Nós sabemos que os Estados Unidos têm uma tradição muito forte em relação a isso. Eles fazem, né, uma leitura, uma interpretação a partir, se eu não me engano, da primeira emenda da Constituição americana, que trata da questão da liberdade. Então, por conta disso, eles têm, né, essa visão, essa tradição mesmo, com relação à autodefesa, a necessidade de portar armas. E aí surgem discussões, né? Qual tipo de armamento é adequado? Quais seriam aqueles que deveriam ser restritos a determinadas forças de segurança, normalmente as Forças Armadas. Enfim, existe todo um debate sobre a questão da liberação das armas, sobre a liberdade de se portar ou de se possuir armas, e se justifica isso também como uma medida que supostamente seria eficaz até mesmo na questão relacionada à segurança. De outro lado, nós teremos debates que são normalmente encampados mais por grupos mais à esquerda, que já serão mais restritivos em relação a isso, vão entender, vão se pautar muitas das vezes em estudos. Eu mesmo já li estudos, né, científicos que demonstram e que tentam comprovar que portar uma arma não é garantia nenhuma de segurança, de fato, ou que o incremento, que o aumento das armas numa sociedade tenha uma influência direta na redução da criminalidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que uma democracia, ela possibilita, ela permite que discussões como essas sejam feitas de modo pacífico, né? Ou seja, confronto de ideias, não de pessoas. Devemos atacar as ideias, não as pessoas. E é por conta disso que eu não consigo deixar de me sentir bastante chocado com situações como essa. Veja, o Trump escapou por um triz de ser assassinado nesse atentado. Uma das ideias, inclusive, de título, né, para esse vídeo de hoje era por um triz. Eu tinha pensado nesse título. Poderia ser, porque foi realmente por um triz. Passou raspando, né, chegou a pegar na orelha. Tá aí a imagem, né, que vocês viram. E poderíamos ter aí mais um evento histórico que iria entrar aí de novo, né, para essa tradição, infelizmente, macabra, né,
americana, que é esse histórico todo aí de assassinato de presidentes, né? O mais famoso de todos eles, né? O assassinato do JFK e depois do seu irmão também, o seu pai, ou seja, toda a família JFK praticamente foi assassinada, né? Agora veja, e é aí que eu entro, né? Nessa reflexão, nessa proposta de debate sobre o estado atual da nossa democracia. E aí eu já posso generalizar para refletir também sobre a nossa mesmo, brasileira, a nossa realidade brasileira, porque também tivemos aí, não há muito tempo, isso na eleição de 2018, o caso do Bolsonaro, né, que em plena campanha, poucas semanas antes do primeiro turno, sofreu também um atentado por aquele maluco lá, Lobo Solitário, o tal do Adélio Bispo, né? Que no meio daquela multidão lá de Juiz de Fora conseguiu se aproximar do ex-presidente e meter-lhe lá uma facada. E até hoje isso é debatido, é discutido. Para alguns foi uma fakeada. Enfim, mas o fato é que nos vimos também diante de um caso que nunca tinha acontecido, que eu me lembre, assim, na nossa história recente, né? Um ato de violência tão drástico assim. E por isso, mais uma vez, acredito que todos nós vamos concordar que isso não tem nenhum tipo de relação com uma ideia de uma sociedade democrática, que deveria supor-se tolerante, com uma convivência pacífica e harmônica, mesmo entre aqueles que são drasticamente opostos, considerando, né, que uma democracia, ela aceita e ela permite, como eu disse antes, e todos nós sabemos, os mais diversos posicionamentos. Agora, desde que claramente esses posicionamentos estejam também em consonância com os valores republicanos e com os valores democráticos. Desde que aqueles que estejam inseridos no jogo político, sejam eles candidatos, sejam eles eleitores, sejam nós, né, cidadãos comuns envolvidos num processo de cidadania, de exercício de cidadania, indivíduos conscientes de que para que uma democracia ela exista a contento, direitos e garantias fundamentais devem ser observados. Liberdade, igualdade, segurança, direitos sociais dos mais amplos possíveis, né? O que garante para todos nós, o que pelo menos é o que está esculpido aqui na nossa Constituição, dando direito à moradia, salário digno, descanso remunerado, previdência, uma tributação que seja igualitária e todas as condições necessárias de saúde, educação, que nos permita perseguir os nossos objetivos de vida sem a necessidade de atingirmos os direitos de outras pessoas. Então, desde que todos nós estejamos comprometidos com esses ideais, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ataque à dignidade humana deve ser tolerado. O problema é que atos de violência como esses, eles são praticados geralmente por e contra indivíduos que tendem a demonstrar um comportamento autoritário, cuja característica, inclusive, é o da incitação, ou até mesmo da tolerância da violência. E aí é que está o grande problema, ao meu ver. Como que uma democracia, como que nós podemos dizer que vivemos uma democracia se existem indivíduos que se comportam de modo a ou tolerar ou incitar a violência? Ao fazerem isso, estão indo contra a própria democracia, contra os próprios indivíduos que compõem a nossa democracia e favorecendo um espírito de violência, que é justamente esse que em algum momento vai redundar em ataques, em revoltas, em golpes de Estado, que talvez seja o ápice da violência, que é aquele que atinge o próprio Estado e que atinge a própria democracia. Esse é o desafio. É isso que me quebra a cabeça e que me faz pensar e, infelizmente, concordar com muitos daqueles que dizem que a nossa democracia, simplesmente, realmente, ela é só uma democracia de fachada, ela só existe para determinados grupos apenas. Geralmente, aquele grupo que se encontra na elite, né, no topo da pirâmide, e eles, na grande maioria das vezes, são os que não sentem, de fato,
as violências do cotidiano, as violências que são praticadas pelo Estado no sentido de, como eu acabei de citar um exemplo, né, como a tributação desigual, desequilibrada, como é a nossa, do nosso Estado brasileiro. Estamos vendo aí o governo desesperado com os memes contra o taxade por conta dessa tributação que atinge o consumo, atinge os pobres. Ao passo que lá em cima, né, no topo da pirâmide, os ricos, os super ricos, os que recebem as grandes heranças, não são tributados de modo algum, ou não pagam quase nada e mantêm o seu patrimônio intacto. E isso é uma forma de violência praticada pelo Estado, pelo atual governo, pelos governos anteriores. Aqui não tem nem como apontar exatamente quem é o grande culpado de tudo isso. Mas o fato é que existem aqueles que não sentem de fato os impactos que essas contradições, né, trazem à nossa sociedade e minam, né, e colocam em risco a nossa democracia, ou fazem mesmo com que muitos, né, sejam céticos, descrentes e achem, né, ou até defendam mesmo, né, que esse negócio de democracia é uma balela. E é bastante perigoso isso, né? Porque quando alguém começa a desacreditar ou colocar em dúvida o valor da democracia, já começam a pensar em alternativas, né? Que nós já sabemos também que pela história recente mesmo do nosso próprio Estado brasileiro e tantos outros da América Latina e por aí vai, sofreram, né, com regimes ditatoriais que simplesmente atropelaram qualquer ideia de democracia, de valores humanos, de direitos e garantias fundamentais que hoje felizmente, retornaram à Constituição, mas infelizmente também muitas das vezes ficam só no papel e a gente não vê na prática. Então é bastante perigoso flertarmos, né, com essas inseguranças em relação à democracia ou à existência dela e começarmos a ver alternativas, outras, que sem dúvida poderão ser muito mais destrutivas a curto, a médio e a longo prazo. Sobre esse assunto, foi um pouco, né, o que eu discuti na minha tese de doutorado, que se tornou esse livro aqui, O Processo de Justiça Transicional no Brasil. Eu vivo mostrando esse livro, pessoal, porque é o único livro que eu tenho publicado, foi minha tese de doutorado, né, onde eu discuto, faço um debate sobre o direito à memória, né, sobre um processo de transição que, na verdade, nós nunca vivemos na prática, do período da ditadura para o período da democracia, né? Seriam necessárias etapas, fases que, infelizmente, a gente não cumpriu, né? Como uma fase de responsabilização por aqueles que praticaram arbitrariedades durante o período violento da ditadura. Seriam necessárias diversas reformas, sejam políticas, seja tributárias, seja no âmbito da segurança pública, relacionadas às instituições. A Constituição de 88 chegou a fazer algumas delas, mas não foi suficiente. Nós vemos aí a polícia, né, que é uma das que mais mata e uma das que mais morre no mundo. E está lá, intacta, praticamente a mesma desde a ditadura. Quase nenhum tipo de mudança, de reforma foi feito. Então nós não tivemos uma transição pensada, projetada da ditadura para o nosso período de democracia pré e pós 88. E estamos até hoje sofrendo aí os resultados e os traumas de 21 anos de ditadura. E essa é uma das razões que a gente vê muitos, né, fazendo marchas, passeatas, indo para frente de quartel pedir intervenção das Forças Armadas, que é um absurdo, que é uma contradição, né? Estamos falando de democracia e existe uma parcela da sociedade que já está por aqui com o que se ofereceu de democracia e acabam sucumbindo a discursos autoritários, populistas, né, como acaba sendo mesmo o discurso do Trump, do Bolsonaro, e de uma certa medida desse governo que está aí, que fazem promessas mirabolantes no período da campanha, e quando realmente chega no momento de colocar em prática, simplesmente não faz nada disso, e apenas produz e reproduz ainda mais insatisfação e como estamos falando aqui, descrença com relação aos valores democráticos. Bem,
Se você chegou até aqui, talvez esteja se pensando aí junto comigo, né? Porque eu também estou pensando exatamente isso agora. Qual que será que é o caminho, né, que nós precisamos então trilhar? Eu não vou ter essa resposta nesse vídeo de hoje, senão esse vídeo vai ficar aqui muito longo, vamos ficar mais de 1 hora, 2 horas aqui debatendo sobre democracia. É um tema, como eu disse bem no comecinho, muito denso, muito complexo, com muitas nuances, muitas vertentes para serem trabalhadas. Mas eu tenho aqui uma sugestão para um próximo vídeo. Eu gostaria já de deixar o convite aqui para vocês ficarem atentos, né, aqui no canal. Portanto, eu peço mais uma vez, aqueles que não são inscritos, que se inscrevam e passem a acompanhar aí as futuras notificações dos vídeos que virão. Não deixe de curtir também, porque quando vocês curtem aqui o vídeo, o YouTube ele passa a entender que essa reflexão aqui fez algum sentido, teve alguma relevância, e outras pessoas que gostam desse tema começarão também a descobrir aqui o canal e virem acompanhar conosco as propostas, né, que eu tenho feito aqui de pensar a nossa atual realidade. E claro, trarão também as suas contribuições aqui, porque eu sempre peço, deixe os comentários, digam o que vocês pensam sobre esse assunto. Então fiquem atentos, muito provavelmente o meu próximo vídeo será ainda dentro dessa temática. Como eu me apresento aqui, a proposta é trazer também uma abordagem filosófica, e tem um grande filósofo, talvez o maior filósofo da antiguidade, né, que trouxe inclusive o nosso modo de pensar para o Ocidente, que foi o Platão, herdando o seu conhecimento do seu mestre Sócrates. Ele tem uma visão muito peculiar, crítica mesmo, à democracia. Então, eu já até preparei aqui a capa desse próximo vídeo. Nós vamos falar sobre democracia, como ela está em crise e qual é a visão de Platão a respeito do que deveria ser a democracia e por que nós estamos enfrentando esses problemas no âmbito da nossa democracia. Fica aqui o convite, espero que tenham gostado desse vídeo, que foi uma espécie de uma introdução desse tema, aproveitando esses acontecimentos recentes, e nos veremos então no próximo vídeo em breve. Até lá, pessoal, muito obrigado e um ótimo final de semana para todos e todas.